Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre teoria crítica, a partir de 4 dimensões, dando ênfase na sua primeira dimensão, que é a dimensão teleológica. E dessa forma nós mostraremos como a teoria crítica supera um aspecto normativo ou até mesmo o aspecto descritivo. Então falaremos sobre o normativo descritivo enquanto uma concepção tradicional versus a teoria crítica, que tem aí as suas 4 dimensões que falaremos sobre elas. Antes disso, não se esqueçam também de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar o nome de vocês aqui na lista que está na descrição desse vídeo para a próxima turma do meu curso de filosofia chamado Filosofia 360 Graus. Então, no próximo mês, na metade do mês, teremos a próxima turma do curso. Deixando aqui o contato de vocês, eu vou enviar para vocês todas as informações do curso. É isso aí, então. Então vamos ao tema do vídeo. Então falarei sobre essas 4 dimensões da teoria crítica, dando ênfase na sua primeira dimensão, que é a dimensão central dela, a dimensão teleológica. Vou destacar o seguinte antes de começar a falar sobre as dimensões, que a teoria crítica ela não é nem descritiva nem normativa. Por ser teoria crítica, ela já não tem o aspecto normativo nem o aspecto descritivo. E aqui nós podemos citar uma obra da teoria crítica, lembrando que a teoria crítica, é a escola de Frankfurt e, portanto, ela tem 3 gerações. A primeira geração ainda na década de 20, com Adorno e Horkheimer, 2 grandes nomes, e outros, mas destaque para esses 2. A segunda geração da teoria crítica tem como grande nome Habermas, já na metade da década de 60, 70, 80, 90, enfim, tem as etapas do pensamento do Habermas. Pegando em 92, por exemplo, nós temos a famosa obra Direito e Democracia entre Facticidade e Validade do Habermas, e temos também hoje a terceira geração com o Honneth, o Axel Honneth. Então eu vou dar alguns exemplos vinculados a Habermas, que é da segunda geração da teoria crítica, dando ênfase na obra Direito e Democracia, que é de 92. Então, se nós pensarmos Direito e Democracia, esse livro, que é da teoria crítica, que é uma apresentação da filosofia do Estado e do direito pela teoria crítica, não por uma concepção normativa nem descritiva, mas por uma concepção crítica, a obra Direito e Democracia não busca descrever o direito tal como ele funciona. Porque quem fala do direito tal como ele funciona possui uma abordagem descritiva, de descrever algo. Trata do ser, portanto. Nem propor um modelo ideal de como o direito deveria funcionar, porque propor o modelo seria de uma abordagem normativa. Então, nem como ele funciona, descritiva, nem como ele deveria funcionar, normativa, dever ser, mas crítica. E o que é essa teoria crítica? É isso que nos interessa agora nesse vídeo. Como nós podemos entender melhor o significado da teoria crítica? Bom, para responder essa pergunta, nós podemos apresentar 4 dimensões dela. Nós temos a dimensão teleológica, a dimensão perspectiva, a dimensão objetal e a dimensão temporal. Então agora eu falarei sobre cada uma das dimensões, resumidamente. Vamos começar pela dimensão teleológica. Teleologia, do grego telos, fim, finalidade. Então toda concepção teleológica defende que há uma finalidade. Mas qual é essa finalidade? Falaremos agora. Então o telos aqui para a teoria crítica é a emancipação social. Essa é a finalidade que a teoria crítica quer alcançar. Então ela possui um telos, uma finalidade, que é a emancipação social. A teoria crítica investiga a sociedade, primeiro para saber qual o estado atual de realização da emancipação social, e depois para intervir na sociedade em direção à emancipação social. Então é uma teoria crítica da sociedade sempre, primeiro para verificar o status, onde está, em que ponto está a emancipação, e depois como ela pode intervir e fazer com que nós alcancemos essa emancipação social. Então ela possui essas 2 etapas. Ela não é, pois, contemplativa, neutra e desinteressada. As concepções neutras, por exemplo, elas não vão interferir na sociedade. Jamais. É uma concepção totalmente imparcial. A teoria crítica não. A teoria crítica ela não é neutra, ela não é desinteressada, ela não é apenas contemplativa. Ela busca essa mudança social. Então esse é um ponto muito importante aqui dessa dimensão teleológica da teoria crítica. E por emancipação social, o que eles entendem, os autores da teoria crítica? Bom, por emancipação social em sociedades modernas, claro, porque
O que é emancipação social varia de época para época. Nas sociedades modernas, até hoje, a situação em que a sociedade vive em conformidade com suas aspirações de máxima liberdade e igualdade. Então, a emancipação social nas sociedades modernas, hoje, é a busca pela liberdade e pela igualdade. Mas, diferentemente de um ideal abstrato ou utopia, a emancipação social é concebida como uma força em movimento na sociedade. Lembrando que ela não aponta uma utopia, ela não aponta um único dever ser, mas ela aponta, pela teoria crítica, aquilo que deve ser feito para alcançar a emancipação. Continuando aqui, uma tendência que busca a realização através das estruturas e circunstâncias sociais concretas e cuja compreensão deve ser atualizada a cada vez a partir do que sua realização concreta sinaliza como desafios e potencialidades no presente. Então aqui, nesse trecho aqui, está muito claro que ela não é neutra, ela não é desinteressada, ela busca sim uma mudança para alcançar, uma mudança social para alcançar a emancipação, que nada mais é do que liberdade e igualdade de forma muito resumida. Então aqui nós temos essa visão teleológica da teoria crítica. Bom, eu passo agora à próxima dimensão, né, que é a dimensão perspectiva. Lembrando, né, que eu destaquei anteriormente que a dimensão teleológica é mais importante porque as três outras dimensões, elas acabam derivando da primeira. Então, a perspectiva objetal e temporal, elas derivam da teleológica. Então, a teleológica, nesse sentido, ela acaba sendo mais importante. Mas passo à segunda dimensão, que é a dimensão perspectiva. Tanto a abordagem descritiva quanto a normativa compõem o modo de investigação a que a teoria crítica se refere com o nome de teoria tradicional. E ambas devem ser igualmente afastadas. Então aqui nós temos um resumo, né, daquilo que eu estou apresentando nesse vídeo. A teoria crítica, ela critica e ela afasta tanto a normativa como a descritiva, e ela considera tanto a normativa como a descritiva de teoria tradicional. Então nós temos aqui o choque da teoria crítica versus a teoria tradicional. E a teoria crítica quer superar a tradicional, que é composta ou pelo viés descritivo ou pelo viés normativo. Então eu vou falar um pouco agora sobre como seria uma abordagem descritiva, depois normativa e por fim a crítica, que é a composta da teoria crítica. Vou começar pela abordagem descritiva. A abordagem descritiva pressupõe que seu objeto tem uma identidade atemporal, que pode ser enunciada e é uma unidade ordenada em que todos os elementos contribuem para a mesma coisa. A teoria crítica nega que seja assim, porque objetos sociais não têm essência. Então, para a abordagem descritiva, eles partem dessa concepção atemporal, dessa concepção de essência. Eles vão buscar descrever aquilo que é, enquanto essência. A teoria crítica diz, não. Os objetos sociais não possuem essência, eles não permanecem idênticos para sempre. Eles se alteram, eles mudam, eles passam por um processo. E tu não pode buscar por uma abordagem descritiva descrever esses objetos. É como se tu tirasse uma foto de um objeto, mas esse objeto está em constante movimento. Então tu vai ter que tirar infinitas fotos, mas a perspectiva que é descritiva, essa abordagem descritiva, ela vai simplesmente tirar a foto e falar, é assim que é. Mas o elemento social não é assim que funciona. Então, por isso a abordagem descritiva, segundo a teoria crítica, não funciona. Os objetos sociais são relacionais e conflituosos, o tipo de coisa que não é passível de simples descrição. Por isso a abordagem descritiva não funciona. Por quê? Porque ela busca justamente descrever simplesmente o objeto. Mas como foi dito aqui, os objetos sociais são relacionais e conflituosos. Eles partem de relações e eles são conflituosos. Então aqui nós temos o elemento do choque, da contradição. Logo, essa abordagem está totalmente equivocada. A segunda abordagem, que também é equivocada e que a teoria crítica quer superar, é a normativa. Então vamos ver o que significa normativa. A normativa se arroga a uma pretensão, a de dizer ao mundo concreto que rumo ele deveria tomar. Então, a normativa aponta um dever ser, a normativa aponta um ideal. E ela diz, é esse o ponto que tu tem que alcançar. Mas veremos aqui, né? Que não é bem assim, né? Por quê? Na teoria crítica, né, ideal e real não são opostos. E quando falamos de jogo de forças,
não se trata de conflito entre ideal e real, e sim de conflito no interior do real. A abordagem normativa, como eu disse, ela aponta um ideal e diz que o real deve alcançar esse ideal. Essa é a abordagem normativa. Então ela diz que há um ideal e que o real tem que alcançar esse ideal. Já a concepção crítica, a teoria crítica, diz que ideal e real não são opostos. Para a normativa, sim. O real tem que alcançar o ideal. Para a crítica, não. Ideal e real não são opostos. Segundo ela, né, não se trata do conflito entre ideal e real, mas do conflito no interior do real, entre forças favoráveis e desfavoráveis à realização do ideal. Então é dentro do real que tu tem que buscar forças favoráveis para alcançar o ideal, mas o ideal não está fora do real, ele está dentro do real. Então essa é a diferença entre a concepção normativa, que faz essa distinção entre ideal e real, e a crítica, que diz que não, o ideal está dentro do real. Tu tem que buscar essas forças para alcançar dentro dele. O ideal, então, é uma força histórica que atua no interior do real, e o real é uma configuração de forças conflitantes que ora promovem, ora bloqueiam a realização do ideal. Então essa é a concepção da abordagem normativa. E a teoria crítica. Então eu vou fazer um fechamento dessa perspectiva aqui, dessa dimensão perspectiva, pela teoria crítica. Bom, a teoria crítica retém da abordagem descritiva, a primeira que nós abordamos, né, seu compromisso com o real, e da abordagem normativa, seu compromisso com o ideal, mas vai além das duas no sentido de que pretende investigar a realização do ideal no real, colhendo o ideal com que trabalha a partir da força histórica que atua no próprio real e abordando o real como espaço de conflito entre forças de realização e de bloqueio de emancipação. E aqui nós abordamos novamente a emancipação, que é o grande telos, né, que é a grande finalidade da teoria crítica. Então essa é a abordagem da teoria crítica versus a teoria tradicional, que é composta de normativa e descritiva. Para finalizar, destaco mais dois tópicos, que são a dimensão objetal e a temporal. Vou falar da objetal inicialmente. E aqui o objetal, qual é o objeto da teoria crítica, né? Bom, o objeto de uma teoria crítica é sempre a sociedade como um todo. É sempre a sociedade como um todo, nunca uma parcela apenas, mas é a parcela dentro do todo. Mesmo que ela seja uma teoria crítica do direito, da democracia, como o livro que eu indiquei inicialmente, Direito e Democracia, ela será sempre uma teoria crítica sobre o papel do direito ou da democracia na sociedade como um todo. Então qualquer objeto que tu vai estudar pontual, ele está sempre inserido na sociedade como um todo. Portanto, a sociedade como um todo está sempre presente enquanto objeto da teoria crítica, seja qual for o debate, a investigação que os autores, né, da primeira, segunda ou terceira geração estão fazendo acerca da teoria crítica. E para finalizar, a temporal, a dimensão temporal, que é a quarta, né? Nós vimos a teleológica, a perspectiva, objetal, agora eu falarei da temporal. A teoria crítica se compromete desde o princípio com produzir uma dupla vinculação de seu objeto a um diagnóstico de época. Então a teoria crítica ela faz esse diagnóstico de época. Ela é sempre teoria do objeto situado na sociedade como um todo sob certa configuração histórica. Então ela sempre trabalha nesse sentido, né? Situado na sociedade a partir do elemento histórico. Bom, só para finalizar, então, um diagnóstico de época é uma resposta à pergunta: que tempos são estes em que vivemos? Então, quando nós realizamos a pergunta que tempos são esses em que vivemos, nós estamos tentando fazer um diagnóstico da época que estamos vivendo. E os autores da teoria crítica fazem muito isso. Eles acabam diagnosticando a época que vivemos. E, a partir daquele primeiro elemento que nós abordamos, buscando a teleologia, que é a emancipação social. Então, o fim último sempre será a questão da emancipação social. E esses, então, foram os 4 elementos centrais da teoria crítica que eu quis abordar nesse vídeo. Destaquei apenas as 4 dimensões e a superação, né, dessa visão da teoria crítica versus a concepção normativa e a concepção descritiva. Então, nesse vídeo seria isso. Pessoal, não esqueçam de colocar o nome de vocês se vocês gostariam de receber as informações da próxima turma do meu curso. Com certeza teremos muito teoria crítica, mas teremos todos os períodos da história da filosofia. É um curso completo
da história da filosofia, onde eu tento falar de todos os grandes nomes da filosofia. E aqui, quando eu digo todos os grandes nomes da filosofia, é a partir daquilo que é consagrado mesmo. Então é um curso bem extenso. E deixem o nome de vocês, porque aí teremos já a abertura da próxima turma no próximo mês, na metade do mês de setembro. Estamos em 2021, né? Isso para já destacar pro futuro, né? Quando esse vídeo estará, vocês estarão assistindo esse vídeo mais pra frente. Bom, pessoal, é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.